Você já imaginou ser sócio desse cara aqui? Se eu te contar que você consegue ser sócio dele de uma forma bem simples e fácil, você gostaria mesmo de se tornar sócio dele? Mas você realmente entende os business por trás da Microsoft? Então hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa empresa e entender se realmente vale a pena a gente investir nessas ações, beleza? Então, vamos lá! Salve rapaziada, beleza? Bruninho aqui na área e hoje a gente vai estar conversando sobre a Microsoft, uma das maiores empresas do mundo e também foi criada por uma das pessoas mais inteligentes e extremamente bem-sucedidas do mundo, o grande Bill Gates. Então, antes da gente começar a conversar sobre ela, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, vai deixando seu like e também me segue lá no Instagram, no @viradaDeChave_. Lá eu tô sempre trazendo conteúdos falando sobre as grandes empresas e sobre investimentos no exterior. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. A Microsoft, ela desenvolve, fabrica, licencia, vende e suporta softwares, produtos de consumo eletrônico, também personal computers, os PCs, equipamentos e também presta diversos serviços voltados a essa área de tecnologia. Então, a Microsoft é uma gigante, uma das maiores empresas voltada à tecnologia e também chegou até em 2019 passar a marca de valor de mercado de mais de $1 trilhão. Então, a gente não está falando de nenhum peixe pequeno aqui. Uma das coisas que mais me chama a atenção na Microsoft é a sua receita extremamente diversificada, o que isso é extremamente difícil a gente encontrar em empresas tão grandes e voltadas para a área de tecnologia. A gente está acostumado a enxergar empresas como Google, Netflix, Facebook, que tem uma única forma de receita, que seria basicamente as propagandas ou as inscrições. Então, quando você chega para entender o business da Microsoft, você acaba até se perdendo um pouco, já que existem N áreas que você precisa acabar estudando, mas só que você vai ver que isso está mais presente no seu dia a dia do que você mesmo pensa. Uma das áreas da Microsoft que mais vem crescendo de forma disparada é a parte dos server products. O que seriam isso? Seria a parte da nuvem, os seus servidores e também seus serviços voltados para acúmulo de dados em nuvem. O mais famoso dentre todos esses produtos seria o Azure. Ele é uma grande nuvem bem poderosa onde você consegue acumular diversos dados e ainda ter acesso a eles de forma remota, e isso é um mercado que tende a crescer cada vez mais, já que o armazenamento físico não é nada sustentável e as pessoas estão percebendo isso. Então, quanto mais pessoas, mais empresas, maior estrutura eles vão demandar de armazenamento de dados, e para lá a Microsoft já vai estar anos-luz à frente dos concorrentes. Cerca de 25,9% da receita da Microsoft é proveniente dessa área do server products. Então aqui a gente já entende uma coisa. O maior segmento de receita, ele apresenta apenas 1/4 da receita. Já em casos como o Google, a propaganda do Google apresenta cerca de 84% da receita. Então a gente deve dar muito valor para o Windows. Com cerca de 25,2% da receita da Microsoft, a gente chega agora no pacote Office, que é um dos produtos mais conhecidos da Microsoft. Aqui a gente consegue enxergar os grandes softwares, as grandes licenças que a própria Microsoft vende. Seria o Word, Excel, PowerPoint, esses grandes softwares que a maioria das pessoas cresceram utilizando eles. A troca por outra plataforma acaba sendo muito custosa, já que demanda muito tempo e muita adaptação. Então as pessoas preferem manter-se dentro da Microsoft e com isso elas acabam se tornando clientes recorrentes. E assim a Microsoft só vai ampliando sua base de clientes. Além disso, eles ganham dinheiro com a licença do software, com a inscrição. Eles também têm produtos de nuvem desses próprios softwares. Além disso, dentro desse pacote Office, eles incluem o Skype for Business, que eles também conseguem ter uma fonte de receita por meio do Skype, o Outlook, outlook.com, e o próprio OneDrive, que seria uma ferramenta de nuvem desse pacote Office. Agora chegamos no produto mais conhecido e que revolucionou o mundo inteiro. Com cerca de
16,2% da receita da Microsoft, a gente chega no tão aclamado Windows. Muitas pessoas acreditam que a Microsoft é simplesmente dona do Windows e essa é a única forma de receita. E aqui a gente enxerga que é a terceira maior fonte de receita, existe muita coisa na frente. Então, basicamente, como a Microsoft ganha dinheiro com Windows? Primeiramente, vendendo suas licenças, que também, se eu não me engano, são anuais. Então, você tem muita recorrência em cima disso, você não tem um produto sendo vendido unicamente para o cliente, isso se torna uma recorrência, o que é extremamente bom para eles, já que eles vendem para o mundo inteiro. Além disso, eles também incluem dentro desse pacote a receita por meio da propaganda no site da MSN, a patente do Windows e o IoT do Windows, que seria a internet das coisas do Windows, que seria onde ele acumula todos os seus dados e ele dá acesso, interliga com outros softwares. Então é extremamente crucial a gente entender que Microsoft não é só o Windows. Com cerca de 9%, a gente chega numa área que vem crescendo forte também nos últimos anos, que é a parte do gaming. Para muitas pessoas que não sabem, a Microsoft é proprietária da Xbox. Então todos os produtos atrelados ao Xbox, a Microsoft recebe essa receita. Então, desde a venda dos consoles, controles e outros equipamentos voltados para o Xbox, as licenças, seja o Xbox Live, Xbox Gold, que são algumas licenças que você tem, seja para jogar online, seja para ter acesso a outros jogos. Xbox Softwares e também serviços, eles prestam bastante serviços de atendimento aos seus clientes por meio da Xbox. Eles também têm a própria nuvem exclusivamente da Xbox e também por meio da propaganda na interface do game. Então a gente vê aqui que ela tem uma certa receita também proveniente do game. E a gente sabe que as pessoas cada vez mais estão jogando videogame. Então é um ponto positivo a mais para a Microsoft. Chegando numa área onde a Microsoft não domina, onde ela simplesmente apanha muito, ela consegue gerar certa receita proveniente dessa área, é a parte de pesquisa, já que ela está lutando com a grande Google, que ela é majoritariamente a maior. Mas a Microsoft não desiste e também ela é uma gigante. Aqui a Microsoft ela tem o Bing. O Bing é responsável por cerca de 6,1% da receita bilionária da Microsoft. E com isso, a forma de receita deles é bem parecida com o Google, que é por meio das propagandas, o acesso às pesquisas, o famoso SEO, é quando você consegue ter uma certa relevância a partir do momento que as pessoas pesquisam algumas palavras-chave dentro da plataforma do Bing. E apesar do Bing não ser tão famoso quanto o Google, mas ainda assim gera cerca de 6,1% de uma receita de mais de 110 bilhões de dólares. Então a gente não pode descartar. Existem mais outras áreas que a Microsoft atua, mas só que a gente ia ficar aqui até amanhã conversando sobre isso e elas não são tão relevantes frente à receita, mas algumas que valem a pena citar. O LinkedIn ainda está crescendo bastante, uma plataforma bem formal e que vem se desenvolvendo, onde ela não tem grande concorrência, já que ela é destinada a uma certa formalidade. A gente também tem a receita por meio dos dispositivos da Microsoft, os devices dela, e também a gente tem alguma receita voltada para os Enterprise Services, que seriam os serviços voltados para as grandes empresas. O que a gente precisa prestar bastante atenção da Microsoft é essa grande diversificação que a gente tem de receita. E isso é extremamente relevante para a gente que busca se tornar sócio de boas empresas resilientes no longo prazo. Agora vamos falar de alguns pontos negativos da Microsoft. São extremamente difíceis de achar falhas nessa grande armadura, nesse grande moat que a Microsoft tem, mas acredito que eu consegui listar pelo menos duas. Já que ela é uma empresa praticamente de valor de mercado trilionário, a gente não pode esperar um grande crescimento dela, tanto quanto a gente espera de uma Netflix, de um Facebook. Mas é uma empresa extremamente sólida. Além disso, outro ponto que a gente deve levar bastante em consideração quando a gente estuda empresas de tecnologia, e principalmente a Microsoft, é que é um setor que demanda muito gasto de P&D, que seria a pesquisa e desenvolvimento. Então, a empresa precisa, muitas vezes, estar sempre reinvestindo porque é um setor extremamente rotativo. Então, se ela deixa uma onda passar, ela acaba ficando muito para trás. E ela pode perder grande parte do seu valor de mercado e também do seu market share a partir disso. Então, a gente deve ficar bastante atento a isso.
Eu particularmente eu fico bem confortável com os valores que a Microsoft investe em pesquisa e desenvolvimento. Eu acredito que poderia ser até mais, mas isso é estratégia já voltado para o CEO. Quem sou eu para debater com ele? Já que a gente viu alguns fatores negativos, agora vamos ver alguns pontos positivos que é bem mais fácil da gente listar. Primeiramente, como eu já citei, diversificação na receita, crucial. Ela é líder nos seus principais mercados. Se você for tirar a parte do Azure, do Windows e também da parte do Office, ela é líder nos 3 mercados. Então, ela tem grande parte do market share, representando mais de 60% da sua receita. Além disso, é uma das poucas empresas que foi provada com o tempo. Empresas de tecnologia são bem recentes. Já a Microsoft tem mais de 33 anos no mercado. Então, é uma empresa extremamente resiliente e eu posso citar até antifrágil, porque ela passou por diversas crises e foi se fortificando cada vez mais. Ela apresenta um histórico de dívida zero, já que seu caixa é extremamente bruto e agressivo, onde você até se assusta se você só investe no Brasil. A partir do momento que você vê só o quanto a empresa tem de caixa, você se assusta. Ela tem um fluxo de caixa operacional, uma geração de caixa muito forte. Isso é extremamente crucial para a empresa, já que ela é uma gigante, então ela deve gerar caixa fortemente. Senão esse grande caixa que ela tem não seria fortificado no longo prazo. Além disso, ela utiliza bastante de uma estratégia bem conhecida dos americanos, que seria a recompra de ações. Mas por que as empresas recompram ações? Eu expliquei um pouquinho no vídeo aqui em cima, falei um pouquinho mais sobre a recompra de ações e como isso influencia no patrimônio líquido da empresa. Mas, basicamente, a Microsoft faz grandes recompras de ações, isso daí basicamente todos os anos. Nos últimos 3 anos ela vem recomprando suas ações agressivamente. Por quê? Ficaria muito custoso elas distribuírem o lucro líquido da empresa, a geração de caixa da empresa para os acionistas por meio de dividendos, já que os dividendos nos Estados Unidos são tributados. Então, o que eles fazem? Para evitar essa tributação, eles recompram as ações, deixam em tesouraria ou simplesmente cancelam as ações. Então, antes você tinha um lucro líquido de 10 bilhões de dólares para, sei lá, 1 milhão de ações, agora você tem 10 bilhões de dólares para 990 mil ações. Isso é feito de forma bem recorrente. Para a gente entender o quanto ela acaba recomprando de ações, apenas em 2019 ela comprou cerca de 16 bilhões de dólares em ações. Isso dá cerca de 150 milhões de ações recompradas pela empresa, mas isso não para por aí. Em 2018, a gente teve cerca de 8 bilhões de dólares recomprados em ações. Em 2017, a gente teve cerca de 10,6 bilhões de dólares recomprados em ações. Então, a gente enxerga que é uma empresa que acredita muito no seu negócio, acredita também que está barato porque está recomprando suas ações e ela está pensando no seu acionista, porque ela poderia simplesmente distribuir para o seu acionista e dane-se, ele se vira com a parte da tributação, mas o que ela faz? Ela quer realmente agregar valor para o seu acionista e ser carregada para o longuíssimo prazo pelo seu grande investidor. Agora vamos falar um pouquinho dos números de 2019. Ela teve uma receita de cerca de 125 bilhões de dólares, teve um lucro de 39 bilhões de dólares apenas em 2019. Lembrando que ela fez uma recompra de ações de cerca de 16 bilhões de dólares. Vale ressaltar, eu esqueci de citar isso, mas a empresa fez toda essa recompra de ação nos últimos anos apenas com caixa. Ela não teve que captar nenhuma dívida para fazer essa recompra de ações, o que é muito normal, as empresas captarem dívida a uma taxa de juros extremamente baixa e utiliza para recomprar ação e vai ter um retorno bem maior do que os juros que ela paga. Mas a Microsoft não precisa disso, ela simplesmente pega uma pequena parte do seu caixa e vai lá e recompra suas próprias ações. Em 2019, ela declarou um caixa de 133 bilhões de dólares. Então, isso era simplesmente o que ela tinha em aplicações financeiras, era um caixa propriamente dito dela. Seria a grana que ela tem para o curtíssimo prazo, onde ela tem acesso basicamente instantâneo. Além disso, ela apresenta uma margem de 31%. Ou seja, R$100 que ela fatura, 31 ela embolsa de lucro. Isso é extremamente bom,
já que a maioria das empresas de tecnologia apresenta uma margem bem mais apertada. Além disso, ela apresenta um ROIC, um Return on Invested Capital, de cerca de 22%. Então ela consegue rentabilizar muito bem o capital que ela investe e ela tem bastante retorno frente a isso, que é extremamente bom. Eu busco empresas com ROIC acima de 10%, mas se ela tem 22% de ROIC, eu só tenho que bater palmas para uma empresa dessa. Além disso, ela apresenta um PL de cerca de 31, o que muitas pessoas diriam caro, mas você tem que entender que você está comprando a solidez de um dos maiores business do mundo. Em 2019, ela ficava brigando com a Amazon e com a Apple para ver qual é a empresa mais valiosa do mundo, valendo mais de seu $1 trilhão. O que você achou da Microsoft? Você investiria nessa empresa? Então comenta aqui embaixo se você gostaria de ser acionista e se você quer aprender como se tornar acionista sem pagar corretagem nenhuma. Beleza? Nosso estudo de sábado é esse. Eu espero que vocês tenham gostado e até terça-feira com o nosso próximo vídeo. Valeu!